Oi, meus amores, como vocês estão? Gente linda, tudo bem? Mais um vídeo no meu canal. Seja bem-vindo com muita animação, porque hoje é segunda-feira. Bora lá. Ih, nossa. Expectativa e realidade das coisas, né, gente? Complicado. Mas vamos lá, bora animar, né? Ó. Jesus me conquistou. Mudou minha vida. Me chama que eu vou. Pular de alegria. Eu vou. Oh. Bora animar, gente. Segunda-feira. Olha, motivos pra agradecer, né? Mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Aleluia! Gente, olha, chega. Agora é sério. Seja bem-vindo no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, ó. E ative o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar no YouTube, tá bom? Eu vou trazer pessoas diferentes pra gravar comigo, temas diferentes. Não vai ser tema só sobre diabetes ou experiências ou algo do tipo, tá bom? Eu estou pensando em muitos outros assuntos, muitos outros temas pra trazer pra vocês. Mas, sem enrolação aqui, hoje o tema é 3 experiências que me marcaram muito. Gente, eu já tive muitas experiências ruins e boas na minha vida, mas 3 experiências que me marcaram demais, que me marcaram profundamente, que praticamente quase todos os dias eu lembro. Por quê? Por que eu lembro? Porque, assim, vou explicar. Porque eu lembro, falo, poxa, olha o que eu passei lá atrás e olha de onde Deus me tirou e olha o que Deus fez na minha vida. Então isso é um motivo muito grande para me agradecer, um motivo de muita alegria e gratidão a Deus por ter me tirado daquele sufoco que eu vou contar para vocês. 3 experiências. A primeira é das 5 vezes que eu passei pela UTI. 5 vezes eu fui pra UTI. Só 5, só. Coisa pouca. 5 vezes só. Pela primeira vez que eu fui, eu não tinha Unimed, então era pelo SUS e tal. Fiquei lá no HU, fui bem tratada, o atendimento foi muito bom. Foi aonde Deus colocou o Dr. Paulo Serra Baruch. Eu tinha uns 10, 11 anos, meu pediatra. E ele foi uma bênção de Deus na minha vida, sem dúvidas nenhuma. Ele me ajudou no meu tratamento todinho. E ele foi mais que um médico, ele se tornou amigo da família. Tanto que a gente, nossa, é um carinho muito grande pelo outro, pela família dele. E a doutora Alice, que é a sua esposa, que me ajudou muito nesse tempo de tratamento que eu tive com ele, que eu estive em todo momento, né, fazendo tratamento da diabetes com o Dr. Paulo. Então, assim, em todo momento ele me ajudou, sem dúvidas, até mesmo quando não era o assunto sobre diabetes, eu tava com outros problemas, ele me ajudava. Então foi uma bênção de Deus na minha vida, o Dr. Paulo, eterna gratidão por ele. Hoje eu não trato mais com ele porque ele é pediatra, mas ele fez uma promessa pra mim, nos meus 15, 16 anos, mais ou menos 15, 16 anos, ele falou, Jussara, eu vou cuidar de você até os seus 18 anos. Coisas que não pode, porque ele é pediatra. E foi, gente, ele cuidou de mim até os meus 18 anos, infelizmente, chegou os 18 anos, e daí eu tive que caçar outro médico, e daí, enfim. Mas hoje Deus também colocou uma outra médica na minha vida, que é uma benção, a doutora Viviane. Ela cuida de mim hoje, porque agora eu tenho 22 anos. 22 anos, né? Isso não vem ao caso, eu sei que não parece, né, gente? Mas tudo bem, né, gente linda? Continuamos. E daí eu fiquei na UTI, lá no hospital HU, lá, daqui de Dourados. Fiquei com muito medo, foi por causa da diabetes, que eu tive diabetes, estava muito alta, tudo por causa da diabetes. Então, assim, era pra controlar 24 horas ali, monitorando. Saiu, Brasil. Eu daí fiquei bem, fui pro quarto, aí das outras vezes aconteceu a mesma coisa, fui pra UTI de novo lá, no HU aconteceu a mesma coisa, um pouquinho mais grave, porque a diabetes subiu demais, quase desmaiei, aquela coisa toda, uma crise muito, muito forte. Ok, fiquei bem, tá, fui pro quarto, saí, tive alta, glória a Deus, aleluia, mas não parou por aí, né, gente linda? A minha luta nunca parou. Daí, sei que da outra vez eu fui pro Hospital da Vida,
Fui bem tratada lá, não tenho o que reclamar. No tempo que eu fui lá, fiquei lá na UTI, foi um vizinho meu que me socorreu, Júnior, Eterno Júnior, né? Ele não está entre nós, mas ele me salvou 2 vezes. Outra hora eu conto isso. E daí, dessa vez que eu passei muito mal, que eu estava com muita falta de ar, não conseguia respirar sozinha. Então, minha mãe estava em casa, meu pai estava trabalhando, não tinha carro. Então, no momento ali, o Júnior estava ali no seu trabalho, ali que ele tinha uma empresa na frente da minha casa, uma mini empresa do Júnior Calhas, e daí tava ele e os seus funcionários, bem na hora ele estava ali com o seu carro e ele veio passando mal, minha mãe pedindo socorro e ele foi e me socorreu, me levou pro hospital, automaticamente me levaram para dentro do pronto-socorro, fui medicada, colocaram oxigênio em mim, colocaram aparelho, aquelas coisas todas. Fui direto pra UTI, conseguiram uma vaga, fui direto pra UTI. Foi um desespero muito grande. Às vezes eu contando pra vocês, parece que não foi nada, mas no momento, quem me viu daquele estado, naquele momento, que foi os meus pais, o meu irmão, o Everton, sabe? Que naquele momento ali eu achei que meu pai, minha mãe achou que eu ia morrer, porque eu nunca vi o meu pai chorando. Eu lembro muito meu pai chorando, desesperado. Meu pai não é de chorar e ele tava chorando muito, desesperado, ligava para todos os pastores que ele conhecia, enfim, pedindo oração. E depois de muito sufoco ali, eu fui voltando ao normal, minha respiração, mas mesmo assim fiquei na UTI uns 3 dias. Aí depois fui pro quarto. Aí fiquei tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Fui pra casa, só que não parou por aí, né, minha gente linda? Aí aconteceu outras coisas por causa da diabetes. Aí, por causa que eu passava muito mal, que ia muito pro hospital, que eu tinha que fazer muitos exames, muitos médicos e muitas coisas assim, desse tipo, eu tive que fazer um plano de saúde. Por quê? Por causa da diabetes, né? Porque eu necessito pra cuidar da minha saúde. Deus nos deu essas condições, graças a Deus, para que eu pudesse, né, ter essa condição de ter o plano de saúde. Fizemos o plano de saúde, tenho até hoje, não é barato, é meio salgadinho o preço, mas é necessário. Então, daí a gente fez o plano da Unimed e tudo. Daí, toda vez que eu ficava internada, vai fazer 2 anos que eu não sei o que é hospital. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado por isso. Que da última vez que eu fui pra UTI foi em 2017, 2018. Foi 2018, então faz 2 anos. Eu falo que o mês de maio é o meu mês, é o mês do meu milagre, porque da penúltima vez que eu fui para a UTI, no Hospital Santa Rita, fui bem tratada, outro atendimento, outra coisa, diferente do SUS com certeza, por causa da diabetes também, deu complicações, e daí a diabetes não queria controlar, e daí deu algumas alterações no exame, muitas outras coisas. Fui pra UTI, fiquei mais tempo na UTI, uns 4, 5 dias na UTI. Aí eu fiquei com muito medo, porque gente, é uma sensação muito ruim, uma sensação horrível você vendo as pessoas ali, porque pra mim o UTI é um lugar que tá ao fim da vida praticamente, né? Mas graças a Deus não era o meu caso, era mais pra... Eu tenho dificuldade com essa palavra, monitorar. Ai, gente, esquece, vocês me entendeu, né? E daí... Enfim, fiquei lá esses dias, fui pro quarto e tal. Não estava 100%, mas devagarzinho, né? Deus me dava força ali. Eu tava muito deprê por causa de todas as situações, das complicações que deu. E daí fui pro quarto, tal. Fui pra casa. E daí aqueles cuidados em casa. Tá, daí depois de muito tempo, eu não ficava internada. Mas quando eu tinha crise, eu ia pro hospital. Ficava lá em observação, tomava soro, medicamento, vinha pra casa. Quando eu tinha crises ruins, crises fortes, eu ia pro hospital e voltava. Então não era só internação. Às vezes, da observação, dependendo dos exames, eu ficava internada. Então, na minha vida toda, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiquei internada. Tantos exames que eu já fiz nessa minha vida, que não é brincadeira não, Brasil. Mas aqui estamos fortes e firmes na presença do Senhor, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Obrigado, Pai. Então, agora, da última vez que eu fui pra UTI, faz 2 anos, eu quase morri, tive confusão, a diabetes abaixou, que eu tive uma hipo. Quando eu coloco hipo nos meus stories do Instagram, no Face, é mais no Instagram e nos
nos status do WhatsApp que eu coloco, às vezes, foto da hipo que deu. Hipo é quando dá muito baixa, sabe? Abaixo de 60, abaixo de 50. É hipoglicemia quando a glicemia tá baixa, que eu preciso comer alguma coisa pra subir e normalizar. Mas eu tenho que comer alguma coisa pra subir e normalizar. Não pode subir muito, entende? É uma loucura, é bem complexo, é bem difícil de entender. De 6 anos com diabetes, eu sei lidar muito bem com isso. Graças a Deus, Deus me dá muita sabedoria. Mas não é fácil, é dia, todos os dias, pós dias, é lutando. Por isso que eu falo, eu luto com a diabetes, mas eu não deixo ela me vencer. É isso aí, Brasil. Mas voltando lá. Da última vez eu tive convulsão, minha pressão subiu super, ficou muito alta, 19, quase 20, e ela não queria normalizar. Por causa dessa complicação da alteração da pressão, atingiu um pouquinho o meu rim, e daí deu um pouquinho de probleminha ali no rim, não é uma coisa séria, mas eu tenho que ter muito cuidado agora para não prejudicar mais. Eu tomo injeção umas 3 vezes por semana por causa de uma anemia que deu, que envolve o rim também, é uma coisa bem complexa, bem difícil de entender, mas graças a Deus estou bem. E daí a minha pressão não quis normalizar, ela não normalizou lá na UTI, então eu tive que tomar um medicamento próprio, que só tem em hospital, nem em farmácia vende, próprio para que a pressão abaixasse, voltasse ao normal. Tomei na veia, fiz exames e um monte de coisa lá. Eu fiquei com muito medo, sabia que tinha pessoas intercedendo, orando por mim, mas mesmo assim eu tinha muito medo, eu chorava nas madrugadas, porque na UTI, gente, é aqueles aparelhos apitando, é aquelas pessoas ali praticamente do seu lado, então eu fiquei assim, eu lembro certinho, a porta é assim, né, reto assim, então eu via quem entrava, quem saía, via tudo. E daí do meu lado tinha outras camas e eu ficava bem no meio, assim, no lado da minha cama tinha outras pacientes, do outro tinha. E tinha muita gente que estado muito grave, gravíssimo mesmo. E eu ficava ali da minha cama, mesmo com dor, mesmo triste. Eu intercedava. O que tá acontecendo comigo? Enfim, eu orava para aquelas pessoas, sabe? Eu falava, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, for da sua vontade, ajuda, tira daqui, restaura a saúde. Eu ficava orando para aquelas pessoas, sabe? Porque eu me cortava o coração, eu ficava muito triste, porque eu imaginava, eu via as famílias daquelas pessoas quando era horário de visita chorarem, sabe? E tinha um senhor que tinha sofrido um acidente muito grave lá, tava lá, gente, eu tava em coma, e eu via todo dia ele lá, né, a dificuldade para os enfermeiros cuidar dele, ele teve parada e eu ficava com muito medo, assim, sabe? Ficava com dó da família. Eu estava bem, mas o meu psicológico não estava bem, sabe, o sentimento, assim, uma coisa que eu não sei explicar. Tava abalada lá no fundo eu sabia que Deus estava no controle de tudo, mas ao mesmo tempo eu ficava com muito medo, eu me sentia sozinha, era um sentimento de solidão, uma deprê, uma coisa que eu ficava me perguntando, questionando, mas foi muito difícil mesmo, gente. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu fiquei 6 dias na UTI lá. Daí depois eu fui pro quarto, sofri bastante na última vez, espero que seja a última em nome de Jesus. E eu agradeço muito a Deus porque se não fosse ele eu teria entrado em coma, então eu tinha muita hipoglicemia. Mesmo eu tendo alta da UTI, fui pro quarto, eu tive outras hipoglicemias no quarto. Como eu era de maior, eu não podia ficar com acompanhante, então o médico teve que liberar e assinar o papel lá que teria que ficar alguém da minha família comigo, dormir comigo, porque se acontecer alguma coisa do tipo hipoglicemia e tal, tinha alguém pra me socorrer, porque quando eu fui pro quarto, não me engano se foi na primeira ou na segunda noite que eu estava dormindo no quarto lá já, eu tive uma hipoglicemia, mas eu não tava tendo reação, não tava saindo fora de mim novamente. E mais um pouco, Deus tem misericórdia, porque olha, mais um pouco eu teria desmaiado de novo e ninguém ia ver, porque era de madrugada. E Deus sempre coloca uma pessoa certa na hora certa nas nossas vidas, assim como o nosso vizinho que não está mais entre nós, o Júnior. Deus colocou ele no momento certo ali pra me socorrer. E dessa vez no hospital, que Deus colocou aquela enfermeira que estava cuidando de outra paciente que estava junto ali comigo no quarto.
ela era enfermeira de outra paciente, então ela entrou pra dar medicamento para outra paciente e me viu passando mal e me socorreu. Então Deus sempre coloca alguém pra te socorrer, pra te salvar de alguma coisa, enfim, Deus sempre envia alguém. Ele nunca te deixa só, ele sempre usa alguém pra te socorrer, pra te ajudar. Então que nós possamos começar a observar isso, né? E, gente, essa é a parte 1 do vídeo, vai ter a parte 2 das outras duas experiências que eu tive que me marcou muito. E muito obrigada por escutar até o final esse vídeo. Desculpa aí as minhas palhaçadas, atrapalhadas, né? Porque eu sou muito atrapalhada. Mas estamos aí, gente. Obrigada, gente linda. Deus abençoe vocês.